Uma revolução só pode ser assim chamada quando ela inverte a ordem das coisas. Uma revolução muda a forma com que as pessoas pensam sobre elas mesmas e essa nova forma de pensar faz com que tudo seja novo. Um dia falamos sobre a revolução sexual do século XX, na segunda metade, como um grande movimento do comportamento que alterou completamente a maneira como as pessoas pensavam a si mesmas, o seu corpo e a relação com outros corpos. Será? Quando nós falamos de revolução, precisamos dar a ela a profundidade, o impacto que ela de fato deve ter. E se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia é um livro muito mais revolucionário do que aparentemente as pessoas delegam a ele. Estamos falando de uma revolução sexual da Bíblia e que ela é muito, mas muito mais impactante do que qualquer outra já feita. Aliás, se a gente for pensar, as revoluções sexuais que falamos ser de fato revolução, é uma brincadeirinha de roda, uma brincadeira de amarelinha perto da hecatombe que Jesus propôs quando ele trouxe uma nova forma de pensar. E é sobre isso que nós vamos falar no Fé para Hoje, nesse episódio, porque o mundo clama por uma nova revolução. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Acabou de sair do forno uma produção da Rede Novo Tempo. Esse material, Revista Esperança Novo Tempo, sem tabus, chegou com muito preparo, bastante empenho, um trabalho de informação muito bem feito e sem perder a leveza, a didática, a maneira como a gente sempre dialoga com os nossos materiais. Revista Esperança Novo Tempo, sem tabus, foi escrita por alguém que você conhece, Darleide Alves, nossa apresentadora, que foi apresentadora desse programa de grande sucesso e fala sobre esse assunto, sexualidade. Sexualidade para solteiros, sexualidade para casados, sexualidade para seres humanos, mas acima de tudo, falar sobre sexualidade é o desafio dessa revista dentro da perspectiva correta, ou seja, a bíblica. Você terá essa revista assim que você, primeiro, ligar para a gente, falar com a Escola Bíblica do Novo Tempo, preencher um cadastro. Não esquece de dizer que você ouviu aqui no Fé para Hoje dessa revista e esperar que ela chegará gratuitamente. É isso aí mesmo, chega de graça para você pelos correios, porque ela foi paga pelos Anjos da Esperança, você não precisa se preocupar com isso, é só aguardar e o envio vai garantir que você tenha na sua casa uma importantíssima, contemporânea informação que vai ser válida para você, para os seus filhos, para toda a sua família, para toda a sua vida. A revolução sexual do século XX foi um movimento sociocultural de grande impacto, que transformou profundamente os valores, os comportamentos, as normas e os relacionamentos relacionados à sexualidade. Embora suas raízes possam ser encontradas em décadas anteriores, mas foi nos anos de 60 até 1980 que ela ganhou muita força, muita visibilidade, principalmente nesse lado ocidental do mundo. Um pouco após a Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu um período de intensas mudanças, coisas que guerras fazem. O avanço da medicina, o crescimento econômico, o acesso à educação e a ampliação muito sentida dos meios de comunicação criaram um terreno apropriado, fértil, para questionamentos sobre os costumes tradicionais. E foi nesse cenário que temas como liberdade individual, igualdade de gênero, direitos civis que marcaram muito a segunda metade do século XX, ganharam muita força e emergiram para discussões sociais. A invenção e popularização da pílula anticoncepcional no início da década de 60 foi um dos marcos mais importantes daquilo que ficou chamado como revolução sexual. Ela proporcionou às mulheres um controle que nunca antes havia tido sobre a própria fertilidade. E o que teve, a partir disso, consequências diretas, porque ele gera autonomia de escolhas e muda as relações que as mulheres tinham com o mercado de trabalho. Fora isso, a revolução sexual influenciou de uma forma significativa a cultura popular. Comecemos a ouvir umas novas formas de expressar isso em música, cinema,
literatura e contribuiu para a transformação nas dinâmicas familiares. Foi desse ponto para frente que os relacionamentos entre as pessoas passaram a ter um novo papel que é sentido fundamentalmente até hoje. Mas a pergunta persiste. Essa revolução pode de fato ser chamada de revolução? A segunda pergunta sobre isso é: o quão profunda ela é, se pode ser chamada de revolução? E a terceira: foi a primeira de fato revolução? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e o impacto que Cristo trouxe ao mundo ao introduzir o cristianismo e este se espalhando pelo mundo, nós vamos perceber que algumas coisas que chamamos de revolução não podem ser chamadas assim. Por quê? E a resposta já está de cara antes da gente ler um texto de Paulo falando para Coríntios. Porque a mudança que Jesus trouxe não é na superficialidade das coisas, mas ele mudou a perspectiva que as pessoas tinham sobre elas mesmas e trouxe algo importante, um poder de mudança. A lista de dificuldades na comunidade cristã na cidade de Corinto não é pequena. Antes do capítulo 6, Paulo já lidou com o orgulho e a divisão, que isso está escrito nos capítulos 1 a 4, um problema relacionado ao incesto no capítulo 5, e agora o apóstolo Paulo passa a tratar de outras duas questões no capítulo 6. Um irmão processando outro e um relacionamento que acontece na igreja de algumas pessoas com prostitutas. Nós já analisamos isso em um programa anterior, mas vale lembrar que há uma troca de correspondências entre a igreja e Paulo. No capítulo 1, no verso 11, está escrito assim: "Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês." No capítulo 7, ele começa dizendo: "Quanto ao que vocês me escreveram", Paulo está analisando a situação a partir da informação que ele recebeu, e os problemas todos estão relacionados a um conceito central, e é uma distorcida concepção de espiritualidade. Escute-o naquilo que ele está respondendo aos coríntios: "Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus." 1 Coríntios capítulo 6, 8 a 10. Vamos analisar 4 fatores importantes para Paulo aqui. E o primeiro é justiça. Na teologia de Paulo, os conceitos de justiça e injustiça ocupam um lugar central, especialmente no que diz respeito à salvação, à relação do ser humano com Deus e à transformação da vida cristã. Para compreender esse conceito, é necessário considerar tanto o pano de fundo do Antigo Testamento, quanto o contexto do pensamento de Paulo sobre a graça, a fé e a justificação. Para Paulo, justiça não é, em primeiro lugar, uma qualidade ética humana, mas é um dom de Deus que se manifesta em Cristo. Em Romanos 1, verso 17, Paulo declara: "Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé." A justiça de Deus, portanto, não é apenas o seu juízo contra o pecado, mas também a sua ação salvadora, a maneira pela qual ele justifica o pecador. Essa justiça é revelada em Cristo e o pecador se apropria pela fé. Em Romanos 3, 21 a 26, Paulo afirma que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Essa justiça é acessível a todos os que creem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, o famoso versículo em Romanos 3, 23. Mas são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra grega dikaiosine, que pode se referir tanto à justiça de caráter moral quanto à condição do justo diante de Deus, o que levou muitos estudiosos a discutir o uso forense versus o uso
transformacional do termo, mas para Paulo, ser justificado é ser declarado justo diante de Deus, não por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, conforme Gálatas 2,16. Essa justificação tem implicações espirituais e agora o que é importante para a gente, tem implicações éticas. Aquele que é justificado também é chamado a viver de forma justa. Romanos 6 desenvolve essa conexão entre justificação e santificação e mostra que o crente, morto para o pecado, deve agora viver como instrumento de justiça. O texto diz: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, 13 e 14. Em contraste, em oposição, a injustiça é a marca de um ser humano afastado de Deus. Em Romanos 1, capítulo 18, Paulo escreve que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui, a injustiça aparece como uma força ativa de resistência contra Deus, que distorce a verdade, promove a idolatria e conduz a uma vida moralmente degradada. A injustiça não é apenas uma violação da lei de Deus, mas ela também é uma condição espiritual. É a expressão da humanidade que rejeita a revelação divina e vive segundo seus próprios desejos. Ela é, portanto, não só um comportamento exterior, mas um fruto de um coração corrompido que precisa ser redimido. Então, dessa forma, a justiça tem implicações sociais imediatas. É o que ele vai dizer na segunda carta para Coríntios, capítulo 9, verso 10. E ali Paulo fala de frutos de justiça, ligando o conceito a uma generosidade cristã. O texto diz: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Justiça, portanto, não é apenas uma realidade espiritual no sentido de estar além da realidade experimentada, mas também ela é prática, visível na vida ética e no serviço ao próximo dentro de uma comunidade de fé. Assim, justiça e injustiça são conceitos que vão além de categorias morais. Eles refletem duas esferas da existência, a vida no espírito e a vida na carne, a nova criação e a antiga, o dom da graça e a escravidão do pecado. A justiça é tanto um ato redentor de Deus em Cristo, quanto o chamado à vida transformada. A injustiça, por sua vez, representa a alienação humana e a necessidade urgente de reconciliação com Deus. Tendo isso como pano de fundo e base das Escrituras e base teológica para a gente conversar sobre o que ele está falando, porque ele usa o termo injustiça para definir tudo o que ele vai falar depois, o segundo item do nosso ponto, analisando o que Paulo está dizendo, é que a controvérsia sobre o tema ou sobre os temas é gerada por nós e não pela Bíblia. Eu vou enfatizar, não há assuntos controversos na palavra de Deus. Muito pelo contrário, ela é uma mensagem de salvação para pessoas controversas como nós. Não há bolas curvas aqui, o papo é reto. E essa é uma das várias listas, como nos escritos de Paulo, e em todas ele adapta de acordo com as questões da igreja que ele está escrevendo. Essa lista, apresentada aos Coríntios, abrange pecados que são proibidos inúmeras vezes no restante das Escrituras. E a maioria deles está nos 10 mandamentos. Portanto, não deveria surpreender os coríntios ou qualquer pessoa que conheça a Bíblia, que comportamentos como aqueles apresentados na lista impedem as pessoas de herdar o reino. O terceiro ponto notável é que Paulo coloca pecados que consideramos muito graves ao lado de pecados que nós poderíamos considerar bastante triviais. Os cristãos, e com razão, veem o adultério como algo completamente inaceitável. Mas podemos estar mais inclinados a aceitar ganância, a aceitar calúnia, e quando Paulo coloca isso na mesma lista, Paulo os agrupa todos juntos. O problema não está em considerarmos pecados sexuais como inaceitáveis, mas ele consiste em não darmos o mesmo tom de seriedade aos demais pecados listados na Bíblia. Observe que os 10 mandamentos iniciam com idolatria e não com adultério, porém ambos levam à morte do pecador.
O quarto fator é belo, o mais bonito de todos, e a gente tem que considerar ele com uma ênfase de fato de algo lindo como a Bíblia traz. E o texto começa assim: tais fostes alguns de vós, mas, 1 Coríntios 6,11, mesmo ao listar os pecados mais graves que lhe vem à mente, Paulo não consegue deixar de recorrer à graça de Deus e à obra transformadora de Jesus. Nessa lista, ele lembra aos coríntios e a nós exatamente o estado que o ser humano era e estava antes de Jesus mudar a sua vida. E não vamos fingir que vocês eram exemplos clássicos de virtude antes de vir a Cristo, é a conclusão dele. Vocês eram imorais, idólatras, adúlteros, gananciosos, bêbados, caluniadores, mas vocês foram purificados, o que provavelmente é uma referência ao batismo. Vocês foram santificados, vocês foram declarados justos e em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito, vocês estão aqui. Deus mudou tudo em vocês e por causa do seu favor, sem mérito nenhum de você, nenhum mérito em mim, mas pelo poder transformador de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 12 e 13. Quando finalmente descobrimos a raiz do problema, ficamos não apenas surpresos, e não apenas pelo fato de que esse pecado estava sendo praticado e aceito por aqueles que professam ser cristãos. Ele está sendo facilmente aceito. Os cristãos estão visitando prostitutas. Mas o motivo é ainda pior, e o principal deles é a sua ideia distorcida de liberdade cristã. Tudo me é permitido, é o argumento apresentado no verso 12. Este é o primeiro exemplo claro na carta de um slogan coríntio, uma frase simples que eles usam e que foi transmitida a Paulo, e provavelmente no relato que ele recebeu da família de Cloé. Isso está registrado no capítulo 1, verso 11. Os homens de Corinto usavam essa frase como justificativa para fazer sexo com quem quisessem, e os seus sucessores no século XXI ainda usam argumentos equivalentes até hoje. Eu sou pastor e, obviamente, eu já ouvi muitos deles, do tipo, mas nós nos amamos. Ou, Paulo não tinha problemas com sexo extraconjugal, apenas com prostituição. Mas minha esposa e eu somos incompatíveis, mas estamos planejando nos casar. Paulo tem uma resposta concisa e precisa. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nada. O objetivo da liberdade cristã é ser livre do pecado e não se entregar à escravidão no pecado. Outro argumento que eles têm, e que em muitos aspectos tem paralelos ainda mais marcantes com o dia de hoje, isso surge de uma visão terrivelmente barata do que o sexo realmente é. O alimento é para o estômago e o estômago para os alimentos. Resposta de Paulo: Deus destruirá ambos. Coríntios 6, 13. Quando você está com fome, você come e então sente mais fome, certo? É um desejo natural que é satisfeito de forma natural. Alguns homens de Corinto argumentavam que o sexo é a mesma coisa. É uma maneira natural de satisfazer uma necessidade física, natural. Você está com fome, então você come. Você quer sexo, então você visita uma prostituta ou faz de outro ser humano um objeto de satisfação. Ela não é mais do que um alimento para um homem faminto ou um banheiro para se aliviar. E qual é o problema nisso? O restante do capítulo vê Paulo explicando os 3 grandes problemas com isso, mas ele explica de uma forma notavelmente teológica. O primeiro problema é que os nossos corpos são membros de Cristo.
Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo, argumenta ele no verso 15. Estamos destinados à mesma ressurreição que Jesus experimentou. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder, verso 14. E estamos unidos a Ele em espírito, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, diz ele no verso 17. Ao mesmo tempo, fazer sexo com uma pessoa é um ato de união em uma só carne, como ela é e tem sido assim desde o Éden. Ou vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Verso 16, quando Paulo cita Gênesis 2:24. Então é certo eu tomar um corpo que está unido a Cristo e uni-lo a uma prostituta? Claro que não. 1 Coríntios 6,15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? 1 Coríntios 6,19. O segundo problema se relaciona com o Espírito Santo. Lembre-se, o primeiro problema que é colocado é a relação com Cristo, que torna incompatível uma relação em prostituição. Agora ele vai dizer do problema sobre a relação que nós temos com o Espírito Santo. Deus lhe deu o seu Espírito e Ele habita em você, o que faz do seu corpo um templo, a própria morada de Deus. Seu corpo, nesse sentido, é um espaço sagrado e, embora existam todos os tipos de pecados que ocorrem fora do corpo e, como tais, não contaminam o templo, da mesma forma, o pecado sexual ocorre dentro do corpo, dentro dos pátios do templo e é, portanto, um pecado contra o próprio corpo. Argumento do verso 18. Os coríntios têm se esforçado para desvalorizar o sexo, para transformá-lo em uma função corporal, fisiológica, como comer ou urinar somente. Paulo, ele próprio, solteiro, isso está descrito no capítulo 7, nos versos 7 e 8, insiste que se trata de um ministério ou de um mistério sagrado que forma uma só carne e, portanto, deve ser tratado com reverência. A terceira, a defesa de Paulo em prol da pureza sexual, conclui falando de Deus Pai. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por bom preço, portanto, honrem a Deus com seus corpos. A grande mentira no centro da imoralidade sexual, e afinal de contas no centro de qualquer forma de pecado, é a ideia de que nós somos nossos. Se eu sou meu, então posso decidir o que eu fazer, o que eu quiser, como gastar meu tempo e com quem eu quero dormir. Mas se eu não sou meu, fui comprado pelo preço inimaginavelmente alto do seu próprio filho. Portanto, a minha vida sexual, como qualquer aspecto da minha vida, não me pertence, mas pertence a Ele. E Ele deixou sua vontade em mim e para mim muito clara. Fuja de qualquer imoralidade, fuja da imoralidade sexual. Concluímos que o pensamento de Deus expresso por Paulo aqui é extremamente valioso para nós em pelo menos 3 aspectos. E anote isso. O primeiro é o saber histórico. E o saber histórico nos lembra que é algo de uma coisa que a gente esquece facilmente. É que a gente já passou por isso antes. A nossa não é a primeira geração a se caracterizar por uma obsessão por sexo, por imoralidade, por formas aceitáveis culturalmente de abuso, ostentação sobre licenciosidade sexual e confusão sobre quem pode dormir com quem. Na verdade, o mundo greco-romano estava mais confuso com esse assunto do que nós. A verdadeira revolução sexual, como muitos historiadores já demonstraram, não foi aquela que transformou o Ocidente desde a década de 60. Foi a insistência na monogamia fiel, de uma forma que restringia homens e libertava as mulheres, e essa revolução transformou o Império Romano por meio da influência do cristianismo primitivo. Biblicamente, Paulo nos dá um ensinamento inestimável, que explica não apenas como o sexo deve ser e como ele não deve ser usado, mas também por que ele existe. E as suas razões não são as mesmas que muitos jovens, principalmente jovens cristãos, costumam ouvir hoje em dia. Paulo não é trivial, Paulo não é egoísta.
Ele não cita frases do tipo, se você esperar até o casamento, a sua vida sexual vai ser melhor. Ou, por exemplo, você terá menos probabilidade de contrair uma infecção sexualmente transmissível dessa forma. Não, ele não faz isso. Em vez disso, ele dá declarações descaradamente e corajosamente teológicas. E este é o segundo aspecto. Paulo fala teologicamente. Todas as suas razões estão conectadas ao panorama geral da Bíblia, da teologia, do grande conflito, aos temas centrais do ensino cristão. Paulo conecta, por exemplo, o sexo à nossa doutrina de igreja. E ele disse assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele fala no mesmo argumento, falando para as mesmas pessoas, no capítulo 5, verso 6. Ele conecta isso a uma compreensão da nossa doutrina de salvação. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, capítulo 6, verso 11. Ele também conecta a nossa antropologia cristã. Seus corpos são membros de Cristo, ele diz no verso 15. E alguns versículos depois ele vai dizer, seus corpos são templos do Espírito Santo. Ele conecta também a doutrina dos eventos finais, aquilo que chamamos de escatologia. O tempo se abrevia, ele vai dizer no próximo capítulo, capítulo 7, verso 29. Paulo nos remete continuamente a razões teológicas da ética sexual cristã, em vez de simplesmente dar aos coríntios uma lista do que fazer e o que não fazer. Paulo vai falar também de um terceiro aspecto, a cultura. E isso nos ajuda a entender as restrições que Deus impõe ao sexo e torna todas essas restrições muito mais convincentes. E no nível cultural, o método de Paulo aqui tem muito a nos ensinar. Para aqueles entre nós que seguem Jesus no Ocidente contemporâneo, você e eu, a ética sexual cristã pode parecer para muitos cada vez mais arbitrária. Mas nesse contexto cultural é crucial que aprendamos como o método de Paulo aqui e busquemos continuamente enquadrar o nosso ensino sobre a ética sexual no contexto de uma história muito maior. Uma história sobre Deus, uma história sobre o mundo, uma história sobre o Evangelho. É somente comunicando o que é sexo, o que o sexo significa, o que ele representa e para que serve esse sexo, que seremos capazes de ajudar as pessoas a entender porque Deus se importa com quem dormimos e porque suas instruções são de fato boas. Frequentemente, conversas culturais sobre ética sexual partem do princípio de que todos sabem e para que serve o sexo. E basicamente, as pessoas falam de prazer físico ou conexão emocional. E a única discordância que de fato as pessoas têm é sobre quais limites você deve impor a isso, ao sexo. Mas a visão cristã do sexo é muito mais profunda do que isso. Não é menos que a visão contemporânea. Certamente era uma experiência agradável de vínculo físico entre dois adultos que consentem, mas é muito mais do que isso. Portanto, antes de entrarmos em um debate sobre quem pode fazer o que, com quem, precisamos fazer o que Paulo faz, fazer a pergunta muito mais profunda e rica: para que serve o sexo? O sexo é algo belo, é uma dádiva amorosa de um Deus generoso e um Deus abundante, mas não é algo supremo, é uma sombra, uma parábola, uma silhueta, cuja verdadeira realização se encontra no amor que Deus tem por você, por mim, por seu povo.